Maravilha, obrigado pela presença, obrigado por estarem aqui conosco, participando de mais esse painel. Aqui para trazer uma introdução, a gente viu muito a questão do custo das assessorias, custo fixo, a estrutura inchada, dificuldade de ter margens. A gente vê esses números melhorando, a gente soltou no relatório setorial essa melhora ao longo do tempo e dá algumas correções, né? Mas gosto sempre de fazer o paralelo, né? Logicamente são dois mercados diferentes, brasileiro e americano, mas a gente tem estruturas onde, aqui no Brasil, a gente viu muita assessoria querendo construir muita coisa dentro de casa e eventualmente internalizar tudo. Lá fora a gente vê que tem muitas soluções e muito sistema de parcerias, né? Onde você complementa com parceiros o que você eventualmente não consegue fazer dentro de casa, e aí você foca no que você sabe fazer melhor. E a gente trouxe aqui a questão do relacionamento, de atender o cliente, olhar no olho e estar ali perto de quem está lá na ponta, né? Então, a gente fala muito dos modelos corporativos, estruturantes, inicial, aquela analogia com hospital, clínica, consultório, né? E a gente iria começar a falar, se a gente fosse montar uma assessoria, vou começar aqui pelo Rafael, se a gente fosse começar uma assessoria hoje, né? Se você fosse começar a RP de novo, né? O que você entende que a gente poderia mudar ou fazer diferente? Ou o que você estruturaria nesse sentido, tá? Olhando para trás, o que foi feito e como é que a gente vê o mercado hoje. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Pensando no que a gente construiu até aqui e em como a gente poderia ter melhorado a evolução disso, acho que a gente cometeu muitos erros durante a trajetória, mas a gente procurou sempre corrigir esses erros à medida que eles foram sendo identificados, né? Mas eu acho que a permissibilidade que a gente operou durante muito tempo nesse mercado, no tempo das vacas gordas, eu acho que hoje tem sido um grande detrator de performance na maior parte das operações. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria tratado diferente essa permissibilidade que foi dada ao assessor ali no dia a dia, o não uso do CRM foi muito pautado aqui, a produtividade muito baixa dos assessores num cenário onde tudo era muito fácil, e hoje, em tempos mais difíceis, a gente vê os assessores mais antigos tendo muito mais dificuldade de performar do que os novos assessores. Pessoas que fizeram transição de carreira, pessoas formadas dentro de casa, que estão com mais grit, né? Que estão com uma pegada diferente. Eu acho que a gente foi muito permissível e formou mal uma grande base de assessores aí que hoje não são tão produtivos. Boa. Que a gente vê a questão dos modelos, né? Então, em alguns momentos foi incentivado muito que a gente tivesse vários hospitais ou vários modelos corporativos e que ia me desfazer da minha carteira e focar no negócio. Eu entendo que é importante que tenha essa figura, mas que você não comece a falar muito cacique para pouco índio, né? Então, acho que a gente teve um pouco isso, acompanhou muito com o Álvaro também esse movimento. Como é que você está enxergando isso no mercado? Assim, da gente olhar esses modelos de negócio, olhar isso já linkando com a última pergunta, do que poderia ser, se fosse começar a assessoria hoje, o que poderia ser estruturado diferente? Poxa, acho que é um momento legal para a gente refletir. A Olimpo está fazendo 5 anos, fez no mês passado, e essas datas nos convidam a refletir sobre, poxa, quanto a gente amadureceu nesse período, né? Como a gente começou lá, veio de banco, talvez a gente não tinha noção da complexidade e da responsabilidade, né, de tocar um business nesse segmento, e como a gente foi evoluindo nesse período. A gente começou lá em 2020, o nosso intuito era atender o cliente, vamos lá, de todo jeito, vamos do jeito que dá. Começou no boom, tudo crescendo, mas se eu pudesse voltar no tempo, sem dúvida nenhuma, a gente faria diferente, ter cuidado melhor na parte de processos e de ferramentas ali no começo. Principalmente a questão de CRM, régua de relacionamento. Hoje, para a gente, é tão claro e assim, é impressionante como é claro para a gente o quantas oportunidades nós perdemos nesse período, apesar de ter ido bem, a operação ter evoluído, mas quanta oportunidade a gente deixou no meio do caminho por não ter o processo, por não estar usando a ferramenta da maneira correta. E acho que mais do que isso, o quanto não ter essas ferramentas hoje impacta o assessor para conseguir dar um novo salto ali na carteira dele. Porque a gente percebe que o assessor, conforme ele vai ganhando maturidade, ele vai tendo já seus 150, 200 milhões de carteira, tem seus 100, 150 clientes, ele começa a ter alguns gargalos ali no dia a dia, que se você não tem a ferramenta muito clara, não a ferramenta, mas o processo muito claro, isso acaba atrapalhando o crescimento dele nas próximas etapas, né? Então, hoje, desde o ano passado, a gente vem fazendo um esforço muito grande para implementar, para que
para cobrir esse gap, né, para poder evoluir, mas talvez se pudesse voltar atrás, talvez fosse muito mais natural e a gente tivesse ainda resultados muito melhores se a gente tivesse atentado a esse ponto específico e naquele momento ter parado, ter estruturado, ter começado já com os processos, porque sempre faço o paralelo, né, quando a gente começou lá, 2020, juros baixos e tudo mais, cenário favorável, tudo joga, né? A favor e tudo mais. O time bom já era o suficiente, às vezes até o time meia boca também era suficiente para você ganhar o jogo. Mas quando você tem um cenário mais difícil, mais competitivo, o quanto você tem o processo alinhado, organizado, isso te ajuda. Então a gente gasta muita energia para conseguir quebrar esse gap, mas se eu pudesse voltar no tempo, eu teria tomado mais cuidado com esse fator ali, que eu acho que a gente perdeu muita oportunidade, deixou muita coisa na mesa. Boa. Aproveitando a mesma tônica, tá, Eduardo? Acho que trazendo nessa linha, e também a questão da estrutura que a gente até estava conversando há pouco, né? Então, do que a gente pode pensar no negócio e como é que, eventualmente, até norteador de longo prazo, por mais que o negócio está começando, é legal você ter os norteadores para onde é que você quer chegar e que isso esteja alinhado com os sócios, né? Que os sócios estejam alinhados disso para que todo mundo reme para o mesmo lado e não tenha ninguém sendo detrator. Eu acho que muito que a gente está falando de processos aqui, da estruturação, eventualmente tem as pessoas que querem remar e às vezes tem alguém que não está remando ali e acaba dificultando. Então, acho que do seu lado também queria ouvir um pouco, compartilhar um pouco essa evolução ali que vocês tiveram aí recente também. Bom, boa tarde a todos. Olha, norteador ali, eu diria que o que a gente no dia a dia ali mais olha é o EBITDA, né? Sem dúvida. E o elemento mais importante que eu acho que um escritório tem que ter é um alinhamento entre os sócios principais, né? Se não está alinhado o discurso, saber exatamente o que o escritório quer, com certeza a gente tem um problema muito sério ali na nossa mão, né? Você estava falando ali sobre ser um hospital ou ser uma clínica, né? É muito diferente, né? A gente hoje tem a visão que, diferente do que era 15 anos atrás, que a gente montou, a gente não tinha estrutura, não tinha pessoas que davam atendimento para o escritório, não tinha contador, não tinha advogado especializado, era uma complicação. Hoje em dia a gente tem tudo isso muito mais desenhado, muito mais pronto, né? Tem quem preste serviço para nós. Então a gente pode nos posicionar como uma clínica em termos de custo, mas entregar quase tudo que o hospital entrega hoje em dia. É assim que a gente enxerga, é assim que a gente se posiciona. Mas isso só vai dar certo se os principais sócios e líderes tomadores de decisão não tiverem isso extremamente claro na cabeça e, obviamente, passar isso para o restante ali do time inteiro, né? Que senão o time nunca vai perceber isso, né? E tem muito dessa oxigenação, né? A gente estava até falando sobre isso do time, de assessor, que às vezes vai doer na carteira e tudo mais, mas se você puder falar um pouquinho do... Cara, a gente tem um momento, tem isso aqui que a gente construiu hoje. E a gente, às vezes, vai doer um pouco, mas vai ser algo positivo, né? De a gente ajustar uma rota, ajustar a questão com algum sócio específico. E isso, às vezes, parece que é um passo para trás, mas na frente você está só arrumando a casa. A gente estava falando ali brincando de ajustar, limpar os bicos do motor para o motor começar a andar e isso ir para frente, né? Acho que a gente tem um caso interessante aqui para contar, né? Que é o que você está falando. Nós percebemos ali que havia uma discrepância muito grande de pensamento entre os sócios, né? Esse pensamento sempre existiu. E nós tínhamos muitos sócios, a gente foi um dos primeiros escritórios que montou partnership, e a gente tinha 7 sócios principais com pesos iguais na empresa. Então é muito difícil você alinhar todo mundo ali com o mesmo pensamento. Só que quando teve aquele crescimento, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, estava uma maravilha, porque o crescimento, de certa forma, ele esconde, né, um pouco um monte de outros problemas. Porque você está crescendo, está ganhando dinheiro, ninguém quer mexer em grandes coisas, né? Aí teve, obviamente, ali a pandemia. Depois da pandemia ali, principalmente a partir de 2022, o crescimento não estava tão mais óbvio quanto era no passado. O mercado ficou mais competitivo, as margens foram ficando mais apertadas, assim por diante. Então aquele crescimento não estava tão firme. E aí começaram a aparecer essas diferenças de pensamento entre os principais sócios. E aí começou a virar uma briga, um problema no escritório, que aí foi muito ruim, porque atrapalhou o crescimento de todo mundo. Que um está lá minando o outro, era uma coisa que foi péssimo para o crescimento do escritório naquele ciclo. E aí chegou uma hora, né, que nós falamos, bom, a gente precisa de ajuda. E aí, respondendo a tua pergunta agora,
foi um certo ato de humildade um pouco aí dos principais sócios, falando, cara, vamos pedir ajuda, porque hoje em dia a gente tem quem possa nos ajudar. Aí, no caso, foi a AWZ. Não recebi um jabá para falar isso, mas a gente contratou a AWZ para nos dar uma visão do que seria ali um bom funcionamento aqui do nosso escritório. E uma das primeiras coisas aí, que foram meses de trabalho, bem árduo para a gente conseguir implementar tudo, e uma das primeiras coisas ali que a gente teve que discutir foi a questão da governança do escritório. Se você não arrumou lá em cima, você nunca vai conseguir arrumar lá embaixo, né? E na hora de discutir sobre a governança, sobre os ajustes, bom, aí que apareceram ainda mais essas diferenças de pensamento ali, como cada um queria seguir o seu negócio. Então a gente falou, bom, então se é para ficar dessa forma, então vamos nos dividir. É melhor assim, né? Então a gente se dividiu em 3, basicamente, não em pesos iguais, mas em 3 equipes, e fizemos uma cisão, né? A WZ ajudou a gente nesse processo aí todo de cisão nesse ciclo, aprendemos muita coisa, né? Tivemos que renovar contrato com a XP, assim por diante. Mas hoje em dia a gente vê que foi a melhor coisa que a gente fez, sem dúvida nenhuma. Por quê? Eu vejo que as 3 pontas estão satisfeitas, felizes, todo mundo está podendo implementar da maneira que quer, e nós aqui, a gente continuou aqui com o modelo da AWZ, que a gente acredita muito, a gente gosta muito aqui da ideia, e estamos agora numa fase que a gente pode implementar uma série de coisas que esse nosso mercado competitivo tanto exige, né? Então esse caso aí, acho que é um bom caso para contar. Posso tentar contribuir aqui com um ponto? Claro. A gente tem uma história ali na EIP, a gente sempre trabalhou de forma muito enxuta, né? Eu sempre disse que a EIP era um dos escritórios mais enxutos da rede. E hoje a gente não é mais enxuto, hoje a gente é desidratado. Então, assim, tome muito cuidado com ego, com ranking, com esse tipo de incentivo que muitas vezes vem atrelado a um crescimento que não necessariamente é um crescimento que preserva a saúde financeira da sua operação. Colocar muita gente para dentro e ter que lidar com muita gente, controlar muita gente, administrar muitos egos, administrar muitas pessoas, parece ser um sonho maravilhoso, mas não é fácil. O que aqueles 3 que vieram aqui no primeiro painel fizeram não é algo trivial, não é para qualquer um. Eles têm um perfil para fazer o que eles fizeram. Então, assim, minha dica para qualquer um seria cuidado com o ego. Às vezes a gente é estimulado a fazer muita coisa que não necessariamente é o melhor para a nossa operação. Boa, e acaba sendo para o cliente também, né? Alinhamento para ter com relação ao cliente também que está ali na ponta, né? Pegando todo esse gancho e olhando o que a gente estava falando, a gente partir para um segundo ponto, né? Então, falando um pouco do passado, o que a gente viu ali de pontos, mas legal trazer também o positivo, o que a gente está vendo para frente, assim, de construção. A gente pode falar estava falando aqui da consultoria CVM, do FIFIX, de outros modelos, de trabalhar com outros produtos, a gente vê evolução da parte de seguros e com muita oportunidade, câmbio, consórcio, por aí vai. O que você está enxergando de algo diferente ou de alavancas aí possíveis para se trabalhar dentro aí da Olimpo, principalmente? Cara, em 2024, a gente precisou fazer um freio de arrumação ali no time. A gente tem um time muito bom, muito comercial, mas com muita humildade. Como eu disse, a gente faltava ali alguns pontos de processo, então a gente fez um freio de arrumação olhando para o nosso dia a dia, implementando o CRM, implementando a nossa bonificação Super Rank atrelada também ao CRM, melhorando a eficiência com relação também à parte do nosso operacional com a WZ. Então, foi um ponto super importante para nós, também não recebendo jabá, mas para nós. Isso foi um divisor, porque hoje a gente tem a oportunidade de continuar crescendo de maneira organizada. Então, eu tinha 2, 3 pessoas no BI e tinha um BI meia boca. Hoje eu preciso ter uma pessoa no BI, preciso ter uma pessoa no financeiro, preciso ter uma pessoa no marketing, ter uma pessoa de área-chave, talvez uma pessoa plena, e eu tenho espaço para crescer, dobrar de tamanho, triplicar de tamanho, sem precisar aumentar meu custo fixo. Então, também isso foi super importante ali para 2024. E um ponto também que a gente fez, já entrando no que a gente está olhando para frente, a gente começou, conforme a empresa foi crescendo, é natural que os sócios vão buscando ali, vão fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Então, vão cuidando de carteira, vão cuidando da liderança, e isso começou a ser um gargalo para nós no final no dia a dia. Conforme você vai crescendo, isso começa a travar mesmo o seu dia a dia de crescimento, né? Então, no passado, a gente fez também uma mudança de trazer todo mundo mesmo para o front de volta e profissionalizar mais as áreas. Então, trazer ali para o dia a dia. Isso vem já dando muito resultado, então isso já nos trouxe. E aí o que a gente começa a olhar para 2025, né? Continuar fazendo justamente o arroz com feijão muito bem feito, olhar muito para a questão de custos, olhar muito para a questão de eficiência
E o que a gente enxerga, olhando para 2025, que a gente está implementando, na parte de FII fixo, a gente está gastando bastante energia com isso, para ter uma área bem estruturada. Então, a gente entendeu que não é só um modelo de cobrança para o cliente, mas sim um modelo de atendimento mesmo, para garantir a régua de relacionamento, para garantir que o cliente tenha uma oferta de valor, que ele veja, que ele sinta, né, isso no dia a dia. Eu sei que isso é o básico, mas é realmente garantir que o básico seja feito. Porque se não for feito, diferente de quando o cliente achava que não pagava, ele pagando, ele vendo que ele está pagando, se ele não vê essa contrapartida, a probabilidade de churn aumentar é muito grande. Então, a gente está realmente olhando muito para isso. A gente sabe que não é para todo cliente, nem para todo assessor, mas a gente vem realmente montando isso de maneira bem estruturada. E a consultoria. Consultoria é um ponto que a gente está implementando esse ano, colocando aqui também com o escritório. A gente vê que tem muita oportunidade, complementar ao que a gente já faz, para um perfil de cliente específico. A gente entende que tem muito potencial ainda de dinheiro para a gente poder atacar, de cliente que tem relacionamento ali conosco, mas que quer ter 2, 3 instituições. Então, talvez esse cliente faça mais sentido a gente atender ele como instituição na consultoria do que necessariamente somente no modelo que a gente tem hoje. Então, olhando daqui para frente, a gente vê com muito potencial e continuar fazendo o que a gente já vem desde o ano passado, né? De organizar, de estar ali no dia a dia e de implementar esses pontos que o cliente vê valor e que a gente consiga continuar crescendo. O que eu vejo é que a gente sempre pode se inspirar um pouco no modelo americano, né? E o que eles mais têm evoluído em relação ao nosso trabalho é um trabalho mais consultivo, que é o que a gente já falou desde o primeiro painel aqui. A gente percebe, eles têm uma coisa que a gente tem que aprender a fazer melhor do que a gente fazia no passado, é agregar valor para o nosso cliente. Então, nosso assessor está lá pensando apenas em investimentos de maneira geral, né? Então, ele tem que mudar o modus operandi dele para fazer um trabalho mais consultivo, agregar mais valor para o cliente. Então, a gente percebe que o grande desafio, a grande mudança é fazer o time aceitar isso, né? Nós aqui estamos numa batalha já há um certo tempo nesse sentido. O time está concordando com isso, que bom, primeira etapa foi vencida, mas as pessoas têm que mudar na prática. Aí já é um outro desafio ali que a gente está lutando para conseguir fazer. Então, é o que a gente vê ali como principal pilar ali que a gente tem que mudar. E a gente tem ferramentas que hoje a gente não tinha antes, que era bem mais difícil, né? Você pode fazer um belo Know Your Client, você tem o Financial Planning, que a gente estava falando. Cara, se o assessor quer crescer, quer agregar valor, quer cobrar um FII fixo, cara, você tem que fazer um Financial Planning. Se você não fizer, meu amigo, o cliente pode até topar. Aí você só falou de investimentos com ele. Primeiro ano que a carteira não for bem e vai acontecer algum momento isso, pronto, o cliente vai embora fácil. Agora, se você agregou valor, o cliente tem uma tolerância muito maior, ele está vendo que você faz muitas outras coisas para ele, assim por diante. Então, acho que o foco principal para o futuro que a gente está trabalhando é exatamente esse. Eu vou compartilhar alguns números aqui da IP, acho que é interessante nessa pauta do FII fixo, né? Hoje a gente tem 5,3 bi de PL, a gente considera como elegibilidade para FII fixo 4 bi, a gente tem 1,1 bi já em FII fixo na nossa base, e a gente tomba, em média, 60, 70 milhões por mês no FII fixo. 80% das contas que a gente abre já são no FII fixo e 80% da nossa captação na mesma base vem dos clientes que estão no FII fixo. Esses são os números. Boa. Se quiser trazer um pouco também aí, pegando esse mesmo gancho do... A gente falou um pouco dos pontos que poderiam fazer diferente, né? Mas o que foram acertos ou o que está vendo para frente, além desse ponto do FII fixo, como uma alavanca interessante, olhando o mercado e olhando do que a gente vem conversando? Eu acho que essa pauta está bem explorada, foi bem explorada em todos os painéis. Eu acho que quali é a palavra de ordem na assessoria. Qualidade, financial planning, assessoria patrimonial. Quem tiver e quiser competir com inteligência artificial, certamente vai ficar no tempo aí. Então, eu acho que a palavra de ordem é qualidade, qualidade, qualidade. Atender o cliente da forma como ele vai exigir, e o cliente está ficando cada vez mais exigente. Então, limpar a base, fazer Pareto, atender menos clientes com muito mais qualidade e olhando a assessoria patrimonial com Financial Planning, Open Investments e todo o arcabouço que as plataformas estão disponibilizando para a gente, fazer os treinamentos que as plataformas oferecem. A gente fez muito treinamento, nossos assessores todos vieram para São Paulo, fizeram imersões, 2 semanas. Depois o pessoal foi para Ribeirão, a gente é de Ribeirão, e ficaram lá também durante um mês acompanhando, ajudando esses assessores que foram treinados, fazendo acompanhamento, a evolução, etc. Eu acho que
é muito importante. A gente tem que gastar um dinheiro e investir nisso, porque acho que é o futuro da nossa profissão. Boa. A gente fala muito falou da parte de gente gestão, de liderança, e a gente vem num momento do mercado, até pelo tempo de mercado, que a gente fala de uma sucessão, que não é a sucessão americana do cara saindo do escritório e, vou ter que passar o escritório para frente. Veio no primeiro momento a sucessão de carteira, né, de eu conseguir sair daquele ponto que eu era o assessor comercial e começar a ter um negócio, estruturar. Mas, invariavelmente, mais cedo ou mais tarde, vai ter esse movimento também de criar uma sucessão. Não é do dia para a noite, né? Não é desligar uma chave e ligar outra, mas é eu criando mecanismos desde eu formar a liderança, eu formar esse time que vai começar a pegar coisas e estruturar, e aí acho que é muito na linha do que a gente vê de startup de MVP, né? De fazer testes, errar rápido, corrigir rápido, e não cuidar para não fazer um custo inchado, não fazer uma estrutura muito pesada, mas conseguir fazer desse mecanismo o mais desidratado possível, sem prejudicar o negócio, e mais olhando para frente e como é que a gente vai fazendo a sucessão e dando espaço também para quem está querendo crescer. Porque algumas dores que a gente começa já a acompanhar, e aí compartilhando aqui com vocês, são algumas operações que os principais sócios já estão um pouco num ritmo diferente, a galera nova está querendo vir, mas às vezes não vê aquele espaço, né? Então acho que seria legal também, se vocês puderem compartilhar um pouco, vou passar para o Eduardo daí, desse panorama para frente, né, do que está sendo construído e pensando nessa formação de lideranças e de trazer o time, de alavancar o negócio, já casando com tudo que a gente trouxe aqui no painel. Cara, volto ali ao meu primeiro comentário, né? O escritório tem que saber claramente o que quer, né? Para ter, obviamente, ali qual que é o seu perfil, né? Qual que é o seu modo de trabalho. Se isso não estiver bem claro, você não consegue saber ali, conhecer seus bons líderes, na verdade. Então, essa é a primeira etapa. Lá em cima tem que estar certo. E aí você tem claramente ali qual que é o fit cultural aí do escritório, assim por diante. E aí você tem condição, de maneira mais clara e objetiva, de entender quem está alinhado com isso ou não. Isso é a primeira coisa. Não é fácil. Parece é bonito falar, é fácil falar, mas na prática não é fácil todo mundo estar tão aderente ali aos processos do escritório. Até desculpa te interromper, mas é que às vezes quando fala de estar alinhado, vem muito aquela visão de missão, visão e valores, que é a visão faixa branca ali, digamos, do planejamento, mas a gente vai até além, né? Que é do tipo, cara, a gente vai focar em ter distribuição de lucro, a gente vai focar em ter equity, a gente vai focar em ter um negócio que a gente vai botar 30 pessoas para dentro por mês. Não, a gente vai focar em ter um negócio mais tranquilo, no que o Rafael trouxe ali comparado com o primeiro painel, vai ser uma operação que a gente vai focar mais numa rentabilidade ou atender um tipo de cliente nessa linha. Então, acho que só para dar nome aos bois aqui, para entender, né, quando a gente está falando do alinhamento, do longo prazo e tudo mais, que às vezes fica muito subjetivo quando a gente fala de missão, visão, às vezes fica um pouco solto, né? Que aí o modelo, de vez em quando, pode ser que você tenha que fazer algum ajuste, né? Então, acho que quando você está falando da liderança e de passar o bastão, aí eu acho que a cultura passa a ser muito relevante, né? Eu volto nesse ponto. Porque você vê se o cara está realmente alinhado com você, ele está acreditando nos processos, e ele realmente abraça, né, a causa de colocar esse processo na prática, defendendo a empresa, assim por diante, e consegue, né, fazer com que liderar as pessoas mesmo. Pessoas têm um bom valor, uma boa visão sobre aquela pessoa e conseguem entregar os resultados. Pô, se tem isso, beleza, aí você começa a ter pessoas que podem ali te suceder. E aí, obviamente, o modelo, etc., tem que estar claro, mas esse, de vez em quando, pode mudar. Mas a pessoa está alinhada culturalmente, isso tem que ser sempre, né? Eu acho que vou muito também nessa linha, né? De saber o que você quer, onde você quer chegar, né? Sabendo que onde você está e onde você quer chegar é um processo, né? Não sofrer, é você entender que a maturidade, ela vai te permitindo fazer coisas diferentes no decorrer do tempo. Não dá para fazer tudo de uma vez. A gente tem que entender que se você tentar fazer tudo de uma vez, talvez não vá dar certo. Então, você vai estruturando desde áreas, desde lideranças, para que as coisas vão acontecendo de maneira clara e que você também não vai inchando demais a empresa. Acho que isso é muito importante. A gente sempre teve muito claro que não dá para depender de incentivo da corretora para poder sobreviver. Então, você tem que realmente ter uma operação eficiente e lucrativa no final do dia para que você consiga sobreviver e crescer a longo prazo. Então, tomar cuidado também na forma de fazer. Às vezes, não, vou querer colocar muito líder, vou fazer... Não. Às vezes, calma, você não tem maturidade para isso. Tem que fazer aos poucos. Entender que, muitas vezes, faz mais sentido ter menos realmente líderes e os sócios estarem mais voltados para o front do que ter uma divisão muito clara, né? A gente teve uma conversa bem madura no ano passado
em termos de liderança, que a gente tinha os sócios, cada um numa função e atuando, e óbvio, né, a pessoa está ali abrindo mão, ela está trabalhando no dia a dia, ela começa a ter menos eficiência com a carteira. Em contrapartida, ela quer uma remuneração. E a gente sentou e foi uma conversa muito madura entre os sócios de entender que a custo zero já estava caro para a empresa. Porque quando eu tinha os principais sócios atuando também em outras funções, os principais assessores, no final do dia eu estava deixando de ter uma receita muito grande para a empresa. Então, é muito importante fazer a sucessão, é muito importante desenvolver lideranças, mas também tem que respeitar o momento e a maturidade de cada operação. Porque para não correr o risco, às vezes, de inchar demais, e aí você tem um problema lá na frente de não conseguir ser eficiente, não começar a ser ágil, e aí a gente começa a ter gargalos ali na operação, insatisfação, e aí você começa a perder tração no meio do seu caminho. Isso é muito olhado com o ciclo de vida da assessoria, né? O Nicolas aqui, nosso head de consultoria, falou muito numa live ali, trouxe essa visão de a gente, desde o modelo mais iniciante, o modelo de expansão, autocrescimento, depois estabilidade, e em algum momento chega o declínio, que é declínio de margens quando a gente fala geralmente, né? Mas esse é o momento de saber encaixar dentro do ciclo do negócio, o momento acho que é perfeito, né? Porque fazendo bem feito, o cenário é o contrário também, né? Se você fazendo bem feito, você começa cada vez mais, como você tem um modelo de custos enxuto, organizando bem o time, sua margem realmente começa a aparecer, você começa a ter fôlego para realmente buscar outros patamares e outros objetivos, né? Então, e tem mais margem de erro, né? Nessa pauta aí, sintetizando um pouco, eu acho que é o autoconhecimento, de saber entre os sócios ali qual é o caminho que a sua assessoria vai tomar, isso transformado em cultura dentro da empresa, isso virando em propósito para o time, vai certamente conseguir buscar o objetivo que você traçou com seus sócios ali na reunião de autoconhecimento. Falar, quem eu vou ser? Que assessoria será a minha? Será aquela quali, focada, nichada, com múltiplos bons, com boas margens, com cliente genuinamente satisfeito, com NPS alto, ou não? Eu vou ser uma operação que vai abrir mão um pouco de ter esse quali e vou crescer mais, e vou investir, e vou colocar gente para dentro, e vou treinar em escala. Então, acho que essa definição é a base de tudo. Definido isso, aí você tem que definir cultura, propósito e partnership. Partnership, temos que ter partnerships fortes. E as pessoas certas, se a cultura for bem alinhada, se esse propósito estiver bem endereçado, as pessoas certas vão bater na porta e vão querer entrar nesse partnership. Maravilha, bem nessa linha. E essa construção que é feita, né? Lá na WZ a gente tem, inclusive, essa parte que você trouxe de propósito, né? A gente fala do PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Então, todo mundo na empresa tem que fazer esse PDI onde quer chegar. E os sócios, principalmente, têm que ter o propósito, claro, né? Então, é um exercício de alinhamento de propósito, tanto primeiro na PF, né? Então, fazer isso, entender, e fazer o casamento na PJ. Logicamente, quando a gente abriu a empresa, a gente já tinha o alinhamento na PF, mas é como um casamento que a gente vai falando e vai sempre realinhando, o partnership na mesma linha vai sempre realinhando e reajustando conforme ou o ciclo de vida, ou o momento, ou como as coisas foram evoluindo. Mas maravilha, vou abrir mais alguma consideração final, algum ponto que vocês queiram trazer. Não sei se tem mais alguma questão que você queira contribuir, senão a gente... Vai lá, por favor. Posso? Acordar cedo, trabalhar muito, dormir tarde, gastar sola de sapato. É isso, turma. A gente perde muito tempo com... eu brinco, né? É muita inspiração e pouca transpiração. A gente tem que se inspirar um pouco menos, todo mundo sabe o que tem que fazer, trabalhar um pouco mais e tá difícil, a gente tem que trabalhar mais. E as coisas vão melhorar, não é reta de juros, é curva de juros, tá num momento favorável, mas certamente vai virar o jogo. Eu acredito demais no nosso segmento, muito mesmo. Eu entendo que a gente tem um caminho muito próspero. Eu sei que tem momentos bons e ruins macroeconômicos, acho que a gente já falou bastante sobre isso, é cíclico, né? Temos momentos bons e ruins, mas tem uma variável que você, fazendo o arroz com feijão bem feito, que é cuidar da receita, cuidar dos seus custos, cuidar da qualidade, que é a variável tempo, né? Quando você realmente faz com propósito, faz bem feito, faz alinhado, o tempo joga muito a favor do nosso business, né? É diferente do CLT, né? Que você vende seu tempo em troca de dinheiro, seu tempo é finito. Aqui o tempo ele é exponencial para nós, né? O quanto ele nos ajuda a crescer. Porque quanto mais tempo eu tenho, mais relacionamento, mais clientes, mais carteira, né? Que te viu, o Juliano falou bastante. Poxa, crescer 30%, 40% ao ano, que a gente estava mal acostumado. É maravilhoso. Coloca isso a longo prazo. O tamanho da carteira do assessor, o tamanho do escritório que pode chegar. Mas isso também só é verdade se eu faço o meu arroz com feijão bem feito. Se eu cuido realmente da minha operação para que o tempo possa jogar a favor. Então, acho que a gente vai ter cenários favoráveis e desfavoráveis,
mas fazendo bem feito, fazendo com capricho. A gente fala muito de longo prazo, mas a gente é afoito. Mas realmente tendo paciência e cuidando, o nosso trabalho é de formiguinha, né? Grão em grão que a gente realmente vai chegando lá. Quando a gente vai ver, a gente tem realmente um business muito bonito construído. Então, fazendo bem feito, eu tenho certeza que o tempo ele vai nos levando aqui aonde a gente quer, ao caminho que a gente quer chegar. Mas tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado com o custo, tem que ser pragmático realmente, porque a operação precisa ser saudável, precisa ter resultado. Caso contrário, a gente acaba tendo um ciclo ali, um looping mais difícil. A gente tem uma visão muito positiva do futuro, no alto valor. Eu acho que o pessoal fica, às vezes, preso em portas que estão mais difíceis de se trabalhar. Só que eu acho que muitas portas novas se abriram. Exatamente por essa questão da gente fazer lá o financial planning, um trabalho mais consultivo. Nós temos, hoje em dia, muito mais linhas de frente de produtos que a gente pode trabalhar e fazer negócio que a gente não tinha há pouquíssimo tempo atrás. Muitas coisas, sequer 2 anos atrás, a gente tinha. Então, hoje você pode fazer um consórcio, pode fazer um monte de tipo de seguros, você pode fazer, cara, um monte, é até difícil. Outro dia eu tive que escrever lá tudo que a gente faz, de todos os processos, é coisa pra caramba, até difícil memorizar tudo. Então, dá para ganhar dinheiro de diversas formas diferentes e atender o cliente de forma muito diferente. Então, basta você fazer um bom atendimento, que é isso que o cliente está gritando. Ele não precisa de mais plataforma, porque a gente já tem tudo para entregar para o cliente. Ele não precisa ter conta em 3 lugares, 4 lugares, 5 lugares. O cliente quer ter paz, ele quer ter alguém que ele confie, que ele acredite, que seja a referência dele no mercado, e é essa pessoa que ele quer trabalhar e acabou. Porque trocar a pessoa A pela B ou pela C, eu acho que os produtos vão ser mais ou menos o mesmo. Ainda mais com as inteligências artificiais chegando, assim por diante, isso vai acontecer cada vez mais. O que importa, no final das contas, é saber fazer um trabalho consultivo e atender muito bem o cliente. O resto vai derivar de tudo isso. Maravilha. Então, pessoal, bastante insight por hoje. Agora, hora da transpiração, né? Então, tirar do papel. Agradecer a contribuição, a presença. Prazer aqui estar com vocês. Agradeço também vocês aqui. Bastante conteúdo, bastante informação. Vamos agora fazer um happy hour também. Mais um momento de descontração e muito obrigado aí pela presença.